Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reiniciando aqui por conta do problema técnico. Gislene, me sinaliza, por favor, como é que... Priscila já está entrando. Oi, Pri. Oi, Paula, boa noite. Boa Agora tá tudo noite. bem. Tá tudo Tudo bem. bem? Tudo Tá, certo. então vamos seguir assim. Vamos seguir assim. Agora tá ok, então, Gislene, Tá ouvindo? obrigada. E o meu tá Obrigada. sem eco, né? A gente ajustou aqui agora. Boa noite, sejam Isso. bem-vindos. O pessoal vai retornando aos poucos. A gente tinha feito a abertura, né? E agora a gente tá de volta aqui, mas nem tínhamos ainda entrado no assunto, né, Paula? É só a abertura mesmo. Sim, fizemos uma abertura hoje com uma música da Flaira Ferro. A música chama Germinar. Depois a gente pode colocar aqui na legenda. É uma música muito linda, vale a pena ouvir. Gislene, boa noite, bem-vinda. A gente escolheu essa música porque ela ressoa muito com esse tema, né, primo? A nossa alma precisa de tempo, esse tempo de germinar, né? Que tempo é esse que a gente necessita? E eu acho que ela casou bem aqui com esse tema que a gente vai discutir hoje, discutir não, vai trazer à tona, né, Pri, umas reflexões aqui desse livro. A gente sempre troca algumas informações e é aqui a gente fala, né? Cada livro que a gente lê, a gente gostaria de falar 5 horas sobre ele, né? Daria para a gente fazer um curso sobre cada um dos livros, porque eles são bem profundos e vale a leitura e traz muita reflexão, né, Pri? É isso aí, esse livro é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ler pela segunda vez. E para quem é leitor, assim, deve sentir isso. Cada vez que você lê o mesmo livro, é uma outra leitura, é uma outra impressão. E a gente quer reforçar aí a dica de leitura desse livro. Embora nele seja um livro da área de psicologia mesmo, mas ele traz uma linguagem direcionada para qualquer pessoa interessada nessa questão do tempo acelerado, do tempo para a alma, de busca de sentido. Então, é um livro maravilhoso. Eu e a Paula tivemos até assim, foi um desafio selecionar o que que a gente ia trazer para partilhar com vocês, porque é muito rica mesmo a leitura. A Gislene falou que não está ouvindo. Agora tá, Gislene? Ai, que bom. Ah, é, Está ok, que acho, Regina. acho que Qualquer voltou, então tá coisa, ok. você me avisa para nós. Porque no Instagram às vezes tem uma instabilidade no som mesmo. E o livro É. se chama A Alma Precisa de Tempo, né? Da Verena Cast. Um livro muito gostoso, muito é um livro muito gentil, né? Ela traz tudo com muita gentileza, com muita compreensão. Quem está acompanhando os nossos posts, depois pode voltar lá no feed, dar uma olhada. A gente foi compartilhando alguns trechinhos do livro para ir dando aquela, né, despertada curiosidade, já partilhando um pouquinho o que é o livro. E ela traz muito essa visão, como psicóloga junguiana, né, Paula? Ela traz muito essa visão da complementaridade, da integração. Então ela fala, ó, esse livro é sobre a alma precisa de tempo, sobre o quanto a gente está percebendo que a vida anda acelerada demais, e isso está esvaziando muitas vezes o sentido para muitas pessoas nos dias de hoje, mas não significa que eu gosto só da vida lenta. Não, vou deixar bem claro. Eu gosto do tempo, né, que passa para ser absorvido com calma, mas também gosto de coisas que são aceleradas. A questão é, a gente está dando o ritmo devido para todas as coisas, né? Então, ela, logo no início ela fala isso. Então, ela trata tudo com muita lucidez, né? Então, é muito legal. Vou deixar a Paula falar um pouquinho e a gente vai clareando para vocês os tópicos. Eu acho que é isso que você trouxe, né? Primeiro falar do ritmo.
Uhum. Ela primeiro, ela traz também no início essa questão da alma, né? O que que é essa alma? Essa alma é o que está vivo em nós, né? É esse manter-se vivo. E o que que alimenta a nossa alma, né? O que que revigora a nossa alma, o que nos anima, o que nos satisfaz? Será que a gente sabe, né? O que nos dá alegria? Será que a gente sabe o que dá sentido para a nossa vida, né? E aí, eu acho que quando ela pergunta, né? Será que a gente sabe o que dá sentido para a nossa vida? Será que a gente não está passando rápido demais pelas coisas e isso está fugindo? E aí já começa essa primeira provocação, né, do livro, que eu acho que a ideia da gente trazer o livro para debater são as provocações que acontecem quando a gente faz a leitura, né? E eu acho que esse compartilhar amplia a nossa visão do tema, né? Então, será que a gente não está passando rápido demais por determinadas experiências? E aí o que você trouxe, né, Pri? Não é que ela diz que ela não, ela quer a vida uma lentidão, né? Então agora vamos viver tudo no marasmo, sempre tranquilos, sempre na pausa, no ócio. Não, muito pelo contrário. O convite é viver nas oscilações, viver nos ritmos. Em determinados momentos a gente vai precisar acelerar, mas e a gente está fazendo o oposto? Será que a gente não está só no modo acelerado e está esquecendo dessa pausa, desse desacelerar, desse, desse observar que é necessário, às vezes, essa tranquilidade para que aquilo assente dentro de nós, né? Então, ela vai falando desse mundo interno e desse mundo externo. Então, será que a gente não está voltado só muito para o externo e esquecendo um pouco desse nosso interno? E aí, Pri, devolva a É isso, bola. é isso mesmo. Adorei que você trouxe essas provocações. Deixa, né, essa leitura deixa a gente com a mente assim bem quieta de provocações mesmo, né? Então, primeiro pensar nisso, né? O que é essa alma, né? E ela fala essa questão da gente viver muito voltado para o externo hoje em dia, né? Dentro de um sistema econômico, social, que nos obriga, né, a estar disponíveis, a cumprir compromissos, né, obrigações, os deveres. Todos nós temos hoje em dia uma agenda, né, de forma geral, bastante ocupada, esse sintoma, né, de que está todo mundo ocupado demais, né? E aí vem a pergunta, né, se estamos dando tempo para aquilo que realmente faz a gente se sentir vivo, aquilo que não dá lucro, né? Ela fala em algum momento que a alma não dá lucro. Mas quando a gente para perceber que o fato da gente não estar dando tempo para nossa alma, não estarmos nos dando tempo para nos conectar com aquelas pequenas coisas que dão alegria, para descobrir novos interesses, para fazer coisas que realmente excitam, né, a nossa curiosidade, né? Se a gente nunca separa um tempo para isso, para o ócio, do nadismo, né, para não fazer nada, isso tudo pode levar, em última instância, a um adoecimento da alma, né? E aí ela até cita a síndrome do burnout, que tanto se fala hoje em dia, né? Mas poderia citar também outros transtornos que ela menciona assim no livro, inclusive depressão, os transtornos de ansiedade, talvez por essa desconexão, né? Porque até citei hoje, não sei se eu citei no meu perfil ou se foi aqui, que o fato da gente ficar muito tempo nos dedicando ao mundo externo, e quase nunca parando para voltar e ver como é que está a nossa paisagem interior, não significa que o mundo interno não existe, né? Ele continua ali existindo, mas fica como que um jardim abandonado. Temos um jardim, mas a gente não vai lá ver se cresceu erva daninha, se a gente esqueceu de regar uma planta que precisa de água todo dia, se a gente podou uma planta que para ficar vistosa precisa cortar alguns galhos secos, todos os cuidados de um jardim.
Então, esse mundo interno é também, essa metáfora do jardim é muito legal e combina até com a música que você trouxe, né, Paulo, do Germinar, porque é isso, né? O tempo inteiro, o mundo interno, ele é tão dinâmico quanto o mundo externo. E como a Paula falou, ela vai o tempo todo nos convidar a olhar para essa interface. Eu sou um ser, né, que tem um mundo interno riquíssimo, cheio de coisas a explorar, essa alma, né, infinita, que tenho buscas individuais, apesar de ser um ser coletivo, né? Sou um indivíduo, sempre mesmo me relacionando com o outro, e tenho o meu mundo externo. E o tempo todo eu estou nos dois, né? Então, é isso que ela fala. O fato da gente ficar o tempo inteiro nas metas e objetivos apenas do mundo material, concreto, externo, não significa que o mundo interno não exista, né? Ele está lá dentro abandonado. E aí, no longo prazo, o que que isso pode trazer, né? Essa desconexão com o mundo interno, esse abandono desse jardim interior, né? É um pouco por aí. E ela vai falar dessa vivacidade, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui, depois talvez a Paula já comente algum momento também, ela fala muito da questão da imaginação, né? Até me fez lembrar uma frase do Einstein, né, Paulo? Já viu que Einstein fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque tudo que existe hoje, até a internet, até o Instagram, que a gente está aqui agora, passou pela imaginação de algum ser humano. Tudo que existe passou pela imaginação. Tudo que existe no mundo exterior e no mundo interior, primeiro passou na nossa imaginação. Até mesmo as imagens de alegria. O que que me dá alegria? O que que me dá satisfação? Tudo primeiro perpassa ali de alguma maneira o nosso mundo interno, né? Que faz a gente Uhum. se motivar para buscar realizar no mundo externo. Então, é muito essa questão, né? Esse jardim, então, esse jardim, quando eu tô, que imagens, né? Eu tô criando nesse meu jardim, né? E aí a gente vai caminhando a conversa por aí, né, Paula? Tá ficando claro? É, Qualquer coisa comenta aqui com a gente, porque acontece muito, né? Quando a gente lê um assunto, às vezes para transpor, né? Não é às vezes tão fácil assim, mas espero poder passar com clareza para vocês as ideias. E é, qualquer coisa avisa a gente. eu queria retomar essa questão que você comentou de a gente não ser, a gente está na funcionalidade, né? E aí ela tem uma Isso. parte aqui, uma citação dela, que ela fala assim: o mundo interior não recebe muita atenção, porque as pessoas precisam funcionar e ser bem-sucedidas. E aí ela traz uma expressão que eu gostei muito, que é a marginalização da alma. E o que que eu interpretei como essa marginalização da alma, na verdade? É a questão da funcionalidade da vida. Será que nós não estamos abandonando a nossa alma, deixando ela à margem de nós, né? Deixando ela à margem de nós mesmos, porque nós precisamos produzir, ser bem-sucedidos, focar só no que a sociedade nos exige e vivemos para cumprir prazos, para eficácia, para nos sentirmos, né, úteis de alguma forma, e, e o quanto que esse para fora vai deixando essa alma vazia, né? Quanto vai esvaziando. E aí você falou da questão da imaginação, o quanto a gente vai perdendo estas imagens e o mundo simbólico, né? Porque é isso que ela vai falar, né? Mais para frente ela vai falar um pouco disso. E aí a gente fica só na funcionalidade da vida. O que que a gente está fazendo aqui? Pagando conta, trabalhando, comendo, bebendo e dormindo? Né? Então, assim, será que é só isso? Será que a gente Será que é isso que anima de fato a nossa alma? Será que é isso realmente que traz vivacidade? Será que é isso realmente que traz aquele sentido de eu estou viva de verdade? E aí ela vai falar que, em razão dessa aceleração, a gente perde os vínculos,
Porque a gente fica tão na superficialidade, a gente não aprofunda, que a gente perde o convívio com os sentimentos, o convívio mais com o contato com a natureza. A gente não estabelece um contato mais íntimo nem conosco, quiçá com o outro. A gente não se conecta com o nosso corpo, quiçá com a nossa psique. Então, assim, a gente vai transitando sempre na superficialidade e seguindo muito os padrões do que está externo. Porque como a gente não tem o contato com o que está interno, o que, que eu gosto de verdade? Eu começo a seguir a onda do que está fora. E aí eu me distancio cada vez mais. E aí essa questão dessa marginalização da nossa alma, né? Será que a gente não está se afastando tanto dessa alma e perdendo quem de fato nós somos para seguir um padrão que a sociedade está nos impondo? E aí, por que será burnout? Né? Por que será que a burnout aparece? Por que será que a burnout se instala? E aí ela traz essa questão, né, da pausa, do tempo. Por quê? Porque é na pausa, é no tempo que a gente vai gerar a regeneração, a reflexão. E aí essa questão, né, que a gente trouxe essa música aí no início, do germinar. E aí essa analogia, quando uma semente é plantada dentro da terra, a gente põe ela ali no vaso, põe a terra por cima e durante um tempo a gente olha para aquele vaso e diz: nada está acontecendo, eu não estou vendo nada. E aí tem todo um processo debaixo da terra acontecendo que não é visto pelos nossos olhos, mas é sentido pela semente, né? Então, assim, é uma coisa muito profunda, eu acho, né? Que raramente a gente se pega para conversar sobre esses temas e o quanto a gente precisa, de repente, discutir esses assuntos, porque será que a gente está tendo esse tempo da nossa semente germinar? Porque a gente quer tudo tão rápido, a gente quer tudo. Vai lá e compre uma pílula, vai lá e compre um remedinho, porque aí eu durmo, porque aí as coisas acontecem, porque aí eu tomo um remédio e emagreço, eu tomo um remédio e fico feliz. E esse processo, e esse tempo de maturação que a semente precisa debaixo da terra, para depois ela crescer forte, porque ela dentro da terra ela está fazendo o quê? Criando raízes, né? Se aprofundando para depois ela crescer forte. E será que a gente está dando esse tempo? De novo. Pri, será que a gente está dando esse tempo? Então, como ela até comenta em algum momento, né? Ah, não entendi, tudo isso é muito importante. Algo dentro de nós responde, né? Não, tudo isso é muito importante. Amanhã eu dou um tempo. Depois eu dou um tempo. Mês que vem, acho que vai dar tempo. Quando eu me formar, quando eu sair de férias, quando meus filhos saírem de casa, aí eu vou ter tempo para olhar para Pri, o osso, para dentro. só um minuto. Ó, lembrei aqui de uma citação que eu acho que complementa isso que você está falando. A vida é contemplada sobre o ponto de vista econômico. A ciência determinante da nossa vida parece ser a economia. Aquilo que não rende não vale nada. E aí entra nessa questão, né? A gente fica tão focada nisso que a gente não tem tempo para aquilo que não rende. Aquilo que não rende, né? E isso já me faz pensar. A gente fala de meditação aqui, convida todo mundo para meditar toda sexta-feira, toda quarta-feira, e a gente pensa, né? Puxa, aquilo que eu não vejo tá rendendo? Eu estou investindo meu tempo em pausar, em ficar em silêncio por alguns momentos. Aparentemente não rende nada, né? Pelo contrário, que perda de tempo, né? Essa é uma das objeções mais frequentes para a gente se sentar em meditação, né? Tô perdendo meu tempo, vou ficar aqui parada, né? Então, é muito importante pensar nisso. Aquilo que a gente não vê, não é palpável, não está rendendo, né? Porque a gente acostumou, né, Paula, a colocar tudo na ótica da economia mesmo, né? O valor, né?
o quanto algo vale a pena ou não. E quando ela fala da alma, da vivacidade da alma, também é para a gente se perguntar se a gente está aplicando tempo, energia naquilo que vale a pena viver, né? Então, uma pergunta para a gente fazer também: pelo que vale a pena viver? E cada um vai achar suas respostas. E aí eu tô, né, dirigindo, reservando um momento para isso, né? Como a Paula falou, são questões que a gente não costuma fazer no dia a dia, porque é tudo muito urgente, né? Tudo já é muito acelerado, né? Então a gente está aqui hoje, eu agradeço a todo mundo que está aqui se reunindo com a gente para pensarmos juntos, né, sobre isso, sobre essa necessidade de dar tempo para a alma. E aí, Paula, se tiver alguma pergunta, vocês podem falar, viu? Ou agregar aqui algum comentário. Tem alguns comentários. Eu não estou conseguindo ler muito Tem. bem aqui, mas É, deixa eu ver. tá bem claro aqui. Eu vou. Acho que tem. A Andrea falou A, perfeito como sempre. Obrigada. A Gislene fez um comentário aqui. você consegue ler? Deixa eu ver se eu tô. Tá bem Deixa clarinho, eu, né? Parece que eles mudaram a é, configuração dos comentários. deixa eu ver se eu consigo. As As grandes grandes. criações. Quer falar? Não, pode falar, Pode você já falar. conseguiu pegar aí? As grandes criações do passado foram feitas devido pararem para pensar e não perderem tempo em rede social ou outras coisas que roubam tempo. Quem para, pensa e cria. Opa, Perfeito. peraí. É. É Aí isso a aí. Cirúrgica. Regina Foi colocou aqui. cirúrgica. Isso mesmo, Gislene. Agora, por aqui tem um policiamento, não, o quê? Policiamento para redes sociais. É isso aí, né, gente? Na verdade, é aquilo que a Pri falou e que a Verena fala no livro. Não é que a gente vai abandonar, né? Porque tudo que é criado tem um propósito. Mas será que a gente está usando da forma correta? Porque, por exemplo, nós estamos aqui na rede social, isso ajuda, né, nos aproxima a discutir pontos tão importantes, que são esses temas que a gente traz. A rede social nos aproximou também nas meditações de sexta-feira. Então, a gente precisa delas, mas será que eu preciso dela no tempo que a gente está realmente consumindo tudo isso? Será que a gente também. Exatamente, o equilíbrio é a chave. Então, é isso, né? Como é que a gente vai fazer esse balanceamento? E como boa junguiana, ela vai falar desse trânsito dos opostos, que é uma coisa que a gente, como sociedade, não aceita muito bem, né? A gente só quer um lado da vida. A gente só quer o que é gostosinho, o que é alegre, o que é feliz, o que é produtivo, o que é bom, o que é saudável, o que é luz. E a gente esquece das nossas sombras, né? A gente esquece do outro lado. Porque para ver tudo isso, precisa ter o balanceamento, né? Para existir a luz, precisa das sombras. Para existir a produtividade, a gente precisa do descanso. Então, isso tudo precisa ser contrabalanceado, né? E aí ela fala, né? Tem uma parte aqui que ela fala do ócio. Quando a gente se dá o direito de descansar, a gente quer rápido. Não é assim. Vou me dar o direito de descansar. Será que eu já descansei? Vocês já viram aquele meme que a pessoa tá lá? Eu vou meditar, mas paz interior, venha logo, porque eu não tenho o tempo todo para ficar aqui, não. Porque é assim, né? Que a gente quer coisa rápida. Vamos lá, paz interior, aparece rápido, que eu tenho muita coisa para fazer. Então, é isso. A gente quer até o tempo, até o ócio, a gente quer rápido. E aí ela fala: tomar tempo para determinados aspectos da nossa vida, para que possamos experimentar algo que satisfaça o nosso coração, para que voltamos a nos sentir em casa na nossa vida. Então, é uma frase tão curta e de uma complexidade, né? Será que a gente se sente em casa na nossa vida? Será que a gente está confortável na nossa vida? Porque assim, a gente não para
para pensar, não, eu tenho que acordar amanhã de manhã, segunda-feira, e tenho que trabalhar, e depois eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a gente tem que fazer um monte de cheque, né, na nossa tarefa. E a gente não está fazendo apologia nenhuma aqui que nós vamos abandonar todas as tarefas, não é nada disso. Mas será que eu não preciso de um tempo para contemplação? Será que eu não preciso de um tempo para observar o que está acontecendo e para experimentar, para experienciar, para vivenciar as situações? Porque é aquela coisa, né? A gente quer tudo tão rápido que a gente não dá tempo de aquilo virar registro na nossa mente, para que aquilo vire memória. E aí entra aquela questão da imaginação que você falou no começo, né, Pri? Que aí ela vai trazer. A gente faz essa interação com o mundo a partir dos nossos 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos, eles são vivenciados a partir do mundo externo e interno. Então, é os 5 sentidos que vai fazer esse intercâmbio, né? Mundo interno, mundo externo. Só que se a gente está vivendo com tanta pressa, a coisa está tão acelerada que a gente não consegue fazer esse registro internamente. A gente não consegue criar as memórias para que a gente depois, futuramente, resgate essas imagens. E aí ela vai falar dos vínculos, né? Fica tudo tão rápido que a gente não cria vínculos. A gente não cria vínculos com as experiências que nós temos, com as vivências. A gente não cria vínculo com os outros. Como a gente ouve o Baum fala, ele é um sociólogo, né, o Baum, que fala da sociedade líquida. Os nossos relacionamentos hoje são na superfície, né? Tudo muito rápido, é tudo muito líquido, ninguém quer se aprofundar, porque ninguém tem tempo de ouvir a história do outro, né? A gente está tão envolvido com os nossos afazeres que a gente não tem esse tempo de cultivar essa aproximação, de estar próximo e ouvir realmente com empatia o outro. Tem um comentário aqui, deixa eu Comentário ver. que deve. Gislene, comer é um exemplo. Não prestamos atenção no sabor, engolimos. Parar para comer permite descobrir prazer e sabores memoráveis. É isso. E aí é exatamente isso, né, Gislene? Cada um vai descobrir. Já que eu não tenho tempo para algumas coisas, eu vou reservar meu tempo de alimentação para, de fato, vivenciar aquilo. Então, a gente vai escolhendo esse momento e cada um vai ter o seu. O que a gente esse bate-papo que a gente propõe aqui é realmente trazer essas provocações, né, Pri? Para a gente ir olhando de que forma que a gente está vivendo e o que pode ser ajustado. A gente não está propondo mudanças radicais, porque nem a gente consegue fazer mudanças radicais, né, o tempo todo, mas que pequenos ajustes podem ser feitos para que essa vivacidade tenha um pouco mais essa alma tenha um pouco mais de espaço na nossa vida. Perfeito. Esse comentário que você trouxe, Gislene, até é algo que me chamou a atenção no livro. Ela comenta em algum momento sobre essa questão que a Paula falou, né, da experiência dos sentidos, quanto de riqueza tem ali, e às vezes a gente deixa passar batido, né? E ela fala assim, ó, até anotei aqui também, veio ao encontro que você falou. Nossas refeições poderiam ser uma festa para os nossos sentidos. Como você diz, a gente pode descobrir prazeres, sabores memoráveis fazendo uma refeição. E fazendo uma refeição com presença, estando atento ali, né, a tudo que eu estou apreciando, a companhia que está diante de mim naquela refeição. Como a Paula falou, e aí eu reforço, né, assim a gente cria memória significativa, né, as memórias criadas com todos os nossos sentidos, né, a visão ali, o paladar, tudo está atento ao que está acontecendo. E a gente sabe, né, hoje em dia, como é fácil a gente não estar assim, né? A gente comer olhando o celular, estar com alguém assistindo TV, não tá ninguém olhando o outro, tá olhando os dois para outro lugar, né? No momento que poderia ser de encontro.
né? Novamente, né? Não que seja, não que a gente não queira mais ter celular, ela até fala em algum momento, né? Eu não estou dizendo aqui que o passado é que era bom, não é esse papo. É a gente olhar para onde a gente está hoje, né? E tomar consciência. O foco central de tudo isso é tomar consciência, né? E aí, num simples momento como uma refeição, a gente tomando essa consciência, né? Como a Paula falou, a gente está aqui nesse bate-papo, não para fazer mudanças radicais, mas para mudar perspectivas, né? De repente eu posso sair daqui hoje e ir para o meu próximo evento, um evento, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Dentro de casa mesmo, a maioria de nós continua também em isolamento. Para o próximo evento da minha vida, a próxima atividade, saindo aqui da live, eu posso ir com uma perspectiva nova, né? Para estar presente ali, né? E aí isso tudo se relaciona com o que a gente sempre fala aqui, né, Paula? Da prática de atenção plena, esse estar consciente, né? E, e é isso que a gente gostaria de enfatizar. Eu anotei aqui um ponto. Ah, tá. Sobre isso, eu acho muito legal uma coisa que ela fala. Ela fala assim: lembranças são a pátria psicológica. A Paula falou de estar em casa, né? O quanto a gente sente que está em casa na própria vida, e aí fazer uma ligação com isso que ela fala. Lembranças são a pátria psicológica. Agora, se eu estou desatento, dividido, distraído no momento presente, que lembranças eu estou construindo? Lembranças só se constroem com consciência, né? Então, parece assim uma coisa tão simples, né? Mas que as maiores lembranças que, se a gente perguntar um ao outro aqui agora, que grandes lembranças você tem com sua mãe, ou da sua infância na escola, ou de um professor? Provavelmente foi ali que algo captou sua atenção, e você esteve totalmente presente com todos os sentidos, essa lembrança é viva dentro de você. E esse é algo que, para gente que fala sobre isso, busca isso, né, da meditação, da atenção plena, esse é o grande ponto de atenção. A mim, particularmente, é o que me preocupa. Se eu não estou presente aqui para minha vida, eu estou mais distraído a maior parte do tempo, que registros eu estou fazendo da minha vida, né? Que sentido eu estou dando à minha história? Né? Que a Verena, inclusive, ela fala em um ponto do livro, né, Paula? É claro que a gente tem que viver no aqui e agora. Não tem como viver em outro lugar. Viver no presente, né? Mas ela fala não viver de forma improvisada, né? Mas sim com a consciência de que está interrelacionado meu passado, meu presente e meu futuro. Então, como eu estou vivendo agora, que lembranças eu estou construindo afetivas, né? Que lembranças para minha vida eu estou construindo para o meu futuro? E esse ponto que eu, só fechando esse raciocínio que eu acho que eu tentei fazer e não consegui. Se eu não estou presente no aqui e agora, que lembranças eu estou construindo, né? A minha vida, o significado da minha vida está ficando onde? Se eu não estou presente para ela, né? Então, quando a gente fala de sentido da vida, encontrar uma vivacidade, uma satisfação, tem tudo a ver com isso, né? Com estar presente no aqui e agora, estar presente para o acontecer da vida diante da gente a cada momento, né? É isso que vai fazendo a gente construir o que ela chama aqui de pátria psicológica, né? Muito bom, Pri. E aí, isso que você falou me trouxe o gancho para a questão das emoções. Porque aí ela vai falar que a partir desse registro, dessa experiência, como é que a gente cria essa experiência? O que eu guardo na minha memória? Aquilo que toca a minha emoção, aquilo que toca de alguma forma a minha alma, porque a minha Isso. emoção é a linguagem da alma, né? A linguagem da alma são os símbolos, são a poesia, a religiosidade, a espiritualidade, a natureza. Isso é a linguagem da nossa alma, o simples. E as emoções que constroem os sentimentos.
Então, se eu não estou inteira naquela situação, você trouxe aí, que lembranças eu trago de um momento com a minha mãe? As lembranças que a gente vai trazer, que a gente construiu com as mães, foram aquelas que nos emocionaram, e que nos emocionaram de qualquer tipo de emoção. Pode ter sido uma emoção feliz, um afeto, uma alegria, e a gente vai ter também aquelas experiências que às vezes não são tão boas. Aquele momento de uma discussão, de uma raiva, de uma tristeza. Mas por que ela marcou? Porque ela gerou uma emoção em nós. E será que nós estamos dando tempo para que as situações vivenciadas gerem emoções em nós? Ou a gente está passando pela superficialidade das emoções? O pessoal está Estamos falando que disponíveis, né, travou. para essas emoções. É, travou para todo mundo, gente? Teve alguém que falou aqui que travou. Quer dar um... Para você tá ok, Pri? Para mim tá ok. Tá. E aí ela até trouxe... Eu trouxe aqui uma anotação que ela fala, né, em algum determinado ponto, que ela fala assim, hoje eu me sinto assim, amanhã eu não sei. Então, eu vivo o tempo todo, hoje eu me sinto assim, amanhã eu não sei. Então, eu não crio vínculo, eu não me aprofundo nas relações, porque eu vivo nessa coisa da superficialidade. Eu fico sempre no raso, porque eu não quero me aprofundar, eu não quero criar um vínculo, eu não quero criar conexão. E o quanto eu perco nesse raso, né? E aí a gente fica nas emoções que ela chamou de pré-fabricadas. Ela até deu um exemplo de uma mulher, né? Que ela fala de algo, o marido contesta, e ela, na verdade, estava expressando uma situação de alma que ela estava vivendo. Quando o marido contesta a forma que ela se posicionou, ela fala assim, verdade, me desculpa, eu estou errada. Então, assim, a gente não tem mais o direito de se expressar nas nossas emoções, né? Porque o outro acha que aquele não é o jeito certo de se expressar. E quantas vezes a gente vai se encaixotando, né? Porque essa emoção talvez a sociedade não compreenda, então eu não vou mostrar. Eu não posso rir muito alto, porque talvez as pessoas achem que uma mulher não pode rir muito alto. Eu não posso chorar, porque as pessoas vão achar que eu sou fraca. E olha como a gente vai encaixotando as nossas emoções e pré-fabricando e se distanciando do nosso mundo interior. Então, são provocações realmente, né? São coisas que a gente está tão habituado a continuar naquele passo que a sociedade vai nos dando, que a gente vai seguindo aquele fluxo e acha que está tudo bem. Mas está tudo bem até que ponto? Eu estou entrando de fato em contato com o meu interno? Eu estou entrando em contato de fato com a minha alma, com aquilo que faz sentido de fato para mim? Ou eu estou vivendo só no que parece que é meu, mas é comprado? É uma emoção pré-fabricada, é um desejo adquirido do externo. E aí ela tem um determinado momento do texto que ela vai falar por que a gente adoece? Por que a depressão chega? Por que a burnout chega? Porque a gente vai se distanciando tanto desse nosso interno, desse nosso sentido interno, que o nosso interior vai adoecendo e ele, de alguma forma, cria um conflito para acender uma luz para falar, para, você está indo pelo caminho errado. Então, o que será que é essa depressão? O que será que é essa burnout, essa ansiedade na nossa vida? Será que não é o nosso corpo falando para que você está indo pelo caminho errado e a gente ainda está insistindo nisso?
São Perfeito. muitas é, ideias que surgem, né, quando a gente faz essas reflexões a partir dessa leitura, né, Pri? Mas foi perfeito. A forma como você colocou ficou super bem clara mesmo. Essa amarração, né, entre as emoções e toda essa questão, né, da crise. Até tem um tópico aqui que eu anotei, né? Ela comenta que as grandes crises da nossa vida, elas evidenciam que a nossa alma precisa de tempo. Quando algo nos abala, né? Então, e aí a minha pergunta, né? Nós damos à alma o tempo necessário para absorver experiências desafiadoras? Luto, mudanças importantes, crises. A gente dá o tempo à alma para isso, ou a gente continua na lógica que a gente passou a internalizar de que tudo tem que ser muito rápido e eficaz. Muitas vezes a gente vai para uma terapia com essa expectativa, né? De que seja muito rápido, né? Quanto tempo vai ser a terapia para eu ficar bem? Né? Quanto Às vezes a tempo? primeira coisa que a gente pergunta para o terapeuta, para o psicólogo, em quanto tempo eu fico bem? É, Quem tem como essa se, né? resposta? Exatamente. Que o mundo interno tem que ser tão eficaz quanto a gente aprendeu a desempenhar papéis de formas eficazes no mundo externo. Então, por exemplo, uma pessoa está vivendo um luto, já logo começam a pensar, ah, mas está saudável, esse luto não está muito prolongado, né? Então a gente aprendeu a ir colocando tudo no crivo da eficácia, né? E isso tem nos distanciado ainda mais da alma, porque das necessidades da nossa alma, porque elas são verdadeiras, né? E alguém está falando aqui, o corpo fala quando não escutamos a nossa alma. Isso mesmo. E a Verena Cast, ela fala que o corpo é o palco para todas as emoções da nossa vida. E a gente aprendeu também a dividir, né? O corpo, a segmentar. Eu tenho um corpo, tenho uma mente, né? E tenho um coração. Quando na verdade somos seres Nós integrados. somos. Nós somos E aí é isso, integrados, né? né? Nós somos um corpo, nós somos uma alma, nós somos uma mente, né? Nós não temos, nós somos, né? Porque quem é esse que tem? Quando a gente fala, eu tenho um corpo, quem é esse que tem o corpo? Né? É muito curioso isso. Por isso que ela fala também, deixa eu só trazer aqui da memória da minha leitura, eu nem anotei isso para falar, mas me tocou falar aqui agora. Ela fala também, né, que essa valorização do corpo pelo corpo, né, no sentido de valorizar somente o desempenho físico, performance, a beleza, o atletismo, sim, são parâmetros interessantes para muitas pessoas encontram satisfação e sentido na vida, assim, né, nessas áreas, né, vamos dizer. Porém, ela fala, mas isso não é sustentável no longo prazo, porque quando a velhice chega e tudo se transforma, o nosso corpo também se transforma. Então, se a gente coloca como foco apenas a valorização do corpo físico, né, desse corpo que a gente tem, né, não se sustenta um sentido na vida, porque o corpo está vulnerável à mudança do tempo e à extinção, né? A gente tem um tempo limitado no nosso corpo físico, então também não segura um sentido da vida. Ela aponta para isso, que esse sentido de vivacidade para a alma é algo que a gente vai costurando com essas experiências significativas que não podem se ancorar somente em um aspecto material da nossa vida. Né? Eu lembrei disso agora porque eu lembro que chamou bastante atenção quando que tem esse culto ao corpo, né? Então ela chama atenção um pouco para isso, mas ainda assim não devemos esquecer, né, de cuidar da nossa alma, né? Embora, né, Eu, seja eu, anotei, importante. eu anotei isso também, Pri. Coloquei aqui. Corpo Você lindo anotou o trecho? versus. Eu não anotei o trecho, mas eu anotei aqui. Corpo lindo versus alma bela. O que eu Sim. quero? Eu quero um corpo lindo ou uma alma bela? O que vai me sustentar? Uhum. E a Né? alma não está subjugada ao tempo cronológico, né? Tudo que a gente constrói, esse jardim que eu comentei no início, que você cuida, ele não está vulnerável ao tempo cronos, né? Então, são coisas que a gente cultiva do lado de dentro, é aquilo que no livro a Verena fala, é aquilo que perdura.
Ela fala: eu gosto do que passa rápido, gosto do que dura, mas eu gosto mais daquilo que perdura, Perdura. né? É isso, é tudo que a gente cultiva do lado de dentro, né? Que não está vulnerável à oxidação pelo tempo, né? E aí me toca muito agora falar quando ela diz que a importância da gente ter tempo para a alegria, né? Que é muito interessante. Ela fala da importância desse, tem um capítulo todo dedicado à importância da alegria, né? O quanto a gente, como a Paula falou, a gente foi se desconectando dessas emoções. Ah, é errado eu expressar essa emoção, essa, por exemplo, é errado ter raiva, é errado ter inveja, e a gente foi tolhendo a nossa própria espontaneidade, né, ao longo da vida. Geralmente as crianças são super espontâneas. E aí a gente vai crescendo, vai aprendendo que não é bonito, não é legal expressar certas coisas, né? E aí a alegria é uma dessas coisas que ela comenta, que a gente se envergonhou de expressar alegria, para não dar inveja, por parecer inadequado, parecer muito bobo, né? E aí uma inquietação que ela traz, uma provocação, é assim, como que você tem expressado alegria na sua vida? A gente está falando de almas vivas, né? Como que você tem expressado alegria? E ela fala, a vida melhora, é mais bela do que esperamos quando nos alegramos. Então, né, é um capítulo muito bonito que ela desenha falando sobre alegria, mas fica aquele convite de permissão, né? A gente se permitir sentir alegria. No fundo, a alma, ela é sábia. Nossa alma sabe o que nos alegra. Mas a gente, às vezes, pela desconexão, ficamos distantes, nos esquecemos, não queremos ouvir, não, achamos que não podemos ouvir os chamados da nossa alma, achamos que não vale a pena, e vamos colocando paredes, né, entre nós e nossa própria alma. Eu não sei se faz sentido isso aí para vocês. Mas vocês Faz comentam. muito, faz muito sentido, Pri. E eu tô aqui refletindo, absorvendo, tentando fazer as conexões aqui com a minha leitura também. Eu acho que esse tema ele vem trazer várias coisas para a gente se questionar, né? O que de fato me alegra? E aí eu volto um Exato. pouquinho na minha fala anterior. Será que o que me alegra é de fato o que me alegra? Ou é o que eu comprei do que é dito pelos outros que é bom, que me alegra, que traz alegria na vida, que traz prazer na vida? Então, será que eu estou Uhum. conectada comigo? Será que eu sei de fato? É... Eu já conversei com tantas pessoas que quando a gente pergunta, né, quando a gente faz um processo, os processos de autodesenvolvimento que a gente conduz, como é difícil para as pessoas dizerem o que elas gostam. Elas sabem dizer do que elas não gostam. Elas sabem dizer do que das dificuldades. Mas já para pensar como a gente tem dificuldade em dizer o que nos alegra, as nossas habilidades, o que a gente de fato gosta. Por quê? Né? Será que há Sim. desconexão? Será que a gente não sabe de fato o que nos alegra? Porque às vezes o que nos alegra é tão simples, é tão pequeno, mas a gente está o tempo todo buscando o grande, buscando as coisas grandiosas, né? E aí aquela frase de novo, o ser bem-sucedido, o ser produtivo, o estar ocupado o tempo todo. Tinha uma outra anotação aqui. A nossa eficácia, mas às vezes olhar o pôr do sol dá um conforto, não dá? Pisar na grama dá um conforto. E essa alegria, às vezes, abastece a alma.
essa alegria. E às vezes, assim, é tão simples, né? E a gente vai falar assim: ah, não, imagina, eu preciso é de um carro novo para me dar alegria. Olhar o pôr do sol. Será que é o carro novo que vai me dar alegria ou é o pôr do sol? E aí a gente está falando aqui do carro novo e do pôr do sol, e aí cada um escolhe o seu item, né? E aí tem Uhum. uma outra citação aqui que eu acho que casa um pouco com isso aqui. O fato de que a alma precisa de tempo se evidencia também quando algo nos abala e interrompe o curso da nossa vida. Perdemos a nossa paz interior, não nos sentimos à vontade conosco mesmos, perdemos o nosso centro, queremos recuperar o nosso senso de nós mesmos, o nosso centro, e isso precisa de tempo. Tá conectado também um pouco com aquela questão, né, de que você falou de quando a gente entra nas depressões, né? E entra nos lutos, né? Que precisa ser rápido. Quantas vezes a gente ouviu, por exemplo, as pessoas dizerem: ah, mas não fica triste, não, já passou. E às vezes a gente ouve isso com a maior boa vontade, porque a pessoa não quer realmente que a gente fique triste. Mas será que essa é a melhor forma de dar espaço para essa pessoa, dizendo para ela: não fica triste, não? Porque se ela está triste, será que não é o momento da alma dela sentir essa tristeza? Será que ela não precisa desse tempo um pouco maior para essa tristeza? Então, assim, por que que a gente tem essa necessidade de que as coisas ditas negativas ou ruins passem mais rápido? E aí a Ou gente, melhor, eu até que a gente nem sinta. que a gente nem tenha. Eu falei disso ontem, do filme Divertidamente. Eu não sei se alguém já assistiu, quem não assistiu, assiste, que é muito bom. E aí a gente vê lá no filme que no final das contas, quem salva a história é a tristeza. Né? Tem todo um contexto, né, vai mostrar como é que as emoções são processadas no nosso cérebro, e a personagem principal fica o tempo todo fugindo dessa tristeza. E no final, é a tristeza quem vai salvar tudo. Então, será que a gente às vezes não precisa também entrar um pouco mais em contato com essas nossas emoções e, e sentir o que elas estão pedindo de nós? Por exemplo, quando a gente entra numa depressão, quando a gente entra num processo de ansiedade, quando a gente entra num processo de burnout, ou quando a gente entra num processo de uma doença, e a gente precisa de uma pausa, por que será que a gente está precisando dessa pausa? O que será que essa doença está pedindo da gente? O que será que essa dificuldade que se apresenta na nossa vida está falando para a gente? Será que você está indo, né, realmente pelo caminho correto? Será que não está na hora de fazer um ajuste aí de curso? É muito, Muitas reflexões aqui, né, Pri? é verdade. Uma coisa que eu pensando, né, você falou sobre isso de ver o que me faz feliz é porque eu senti e construí a experiência de que isso me traz felicidade, ou eu comprei essa imagem, esse conselho de Uhum. fora, né? A alma, eu estava pensando aqui comigo, né? A alma, ela é do campo do sutil. Ela fala baixinho, ela sussurra. Então, para ouvir, né, essa alma, quais são as necessidades dessa alma que pede tempo, como diz o título do livro, a gente também precisa dessa pausa, desse recolhimento, se colocar num campo propício para escutar essa alma. E é que cada vez menos a gente tem, né? Espaço para esse silêncio, para cultivar o interior, para olhar para dentro, e em contrapartida, a gente tem cada vez mais barulho, cada vez mais ruído, cada vez mais excesso de imagens que a gente permite entrar em contato com a nossa visão, com a nossa retina. Vou pegar o exemplo do celular porque é a nossa realidade hoje.
imagens aleatórias e que eu não estou escolhendo previamente, que nem dá tempo de eu criar um filtro. Eu vou no rolar do meu celular, vendo uma cacofonia de vozes e um caos de imagens que eu não tenho tempo de pré-selecionar. Simplesmente eu vou absorvendo, né? Então, a gente falou um pouco hoje da importância da imaginação. A imaginação se constrói de imagens. Que imagens que eu estou lançando todos os dias para minha mente, para o meu coração? Será que essas imagens estão fortalecendo os desejos e reais necessidades da minha alma? Ou elas estão apenas confundindo e me afastando cada vez mais de ouvir e perceber essa minha alma? Eu deixo essa reflexão para vocês porque é uma reflexão que eu deixo para mim, como alguém que vive nesse século, que vive com os desafios, que é resgatar a atenção a cada momento, com alguém que vive num mundo que não é, a gente não quer mais voltar atrás, mas a gente precisa se erguer, né? Reagir, como disse a música que a Paula trouxe no início, e reassumir esse nosso lugar, dar o espaço que a nossa alma merece, tirar a nossa alma ali no dia a dia da confusão. Acho que chegou a hora da gente se apropriar disso, sabe? Dessa responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade para com a nossa alma. Ninguém vai alimentar a nossa alma por nós. É muito bom. E aí, Pri, eu me lembrei de um poema que tem logo no início do livro, e a gente já está 1 hora de live. Eu queria só compartilhar esse poema, porque eu acho que ele fecha esse nosso bate-papo, e aí a gente ir para a nossa prática. Ela traz aqui no início do livro. Você teria mais alguma coisa que a gente para completar? Eu vou precisar pegar o Lucas. Tá. Só. Enquanto isso eu vou ler o trechinho do poema, tá? Vou deixar Ela vai vocês aqui falar à aqui, vontade. ela vai falar aqui, olha, de um poema do Heine. E esse poeta, ele viveu em 1790, entre 1797 e 1856. Então, para a gente ver que esse problema da falta de tempo não é novo, né? A gente está falando de 1856. E ele fala assim: meu coração se aperta e com saudades lembro-me dos tempos passados. O mundo era aconchegante e as pessoas viviam tranquilas. Mas agora tudo parece deslocado. Que aperto, que sofrimento. Morreu nos altos o Deus Senhor, e lá embaixo está morto o diabo. E tudo parece triste e carrancudo, tão confuso, frio e pobre. E se não fosse pelo restinho de amor, nada teríamos a que nos agarrar. Então aqui ela traz um poema da época de 1797, 1856. Então assim, tá lá 100 anos para trás, e as pessoas já tinham esse problema, né, da falta de tempo. Então, não é um problema novo, é um problema que eu acho que assola a nossa humanidade, assola as pessoas como seres, né? Eu acho que entra gerações e gerações, a gente sempre vai viver isso. Mas eu acho que hoje, com a tecnologia, a gente talvez esteja se afastando um pouco mais, né? A gente percebe isso amplificado por conta das síndromes que a gente tem visto, por conta das dificuldades que algumas pessoas têm apresentado. Então, fica aqui uma reflexão para a gente saber que isso não é um problema recente, mas são pontos para a gente ir ampliando a nossa percepção. Eu queria ver, Pri, que eu vou tentar colocar a outra música, mas aí eu vou ver se eu consigo colocar sem eu tirar o fone.
Você me fala se você consegue ouvir, por favor? Uhum. Eu, eu vou. A gente vai. Eu vou colocar uma música agora, que eu acho que fecha esse nosso bate-papo. E ela fecha um pouco essas reflexões. E aí, depois, na sequência da música, eu já vou introduzir a nossa prática, tá bom? Então, só me dá um feedback, por favor, se vocês estão ouvindo a música. Eu tô ouvindo bem. Procurando ir além da rotina e da disciplina que me faz crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro para simplesmente eu ser aquilo que sou e que não conheço, mas quero vir a conhecer. Quero saber o que tenho pra dizer tanto a mim quanto a você. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver. Precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo o amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador. Clareia tudo aquilo que eu sou. Incendeia no meu peito esse amor. E mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para um novo renascer. Clareia tudo aquilo que eu sou. Incendeia no meu peito esse amor. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para um novo renascer. Abre espaço para um novo renascer. Clareia tudo aquilo que eu sou. Então, gente, agora eu acho que fechando os nossos olhos, deixando que essa mensagem dessa música, esse nosso bate-papo, vá se assentando em nós, a gente vai fechando os olhos, encontrando aquela nossa posição confortável, aquela nossa posição para internalizar, para achar esse aconchego da nossa alma. A gente vai respirando profundamente e vai fechando os olhos, deixando que essa quietude
vá tomando lugar. A gente vai percebendo como é que está o nosso corpo, de que forma todas essas informações reverberaram em nós. A gente inspira profundamente e vai se aproximando do nosso corpo, vai se aproximando desse nosso espaço interior, deixando que a nossa alma fale conosco, que ela fala nessa sutileza, ela fala no silêncio. Então a gente vai inspirando profundamente, soltando o ar lentamente. E vai percebendo o nosso corpo, a interação do nosso corpo com o ambiente, como que o nosso corpo recebe o ar que nós inspiramos. A gente vai deixando nossa mente assentar os pensamentos, vai deixando eles passarem. Quando um pensamento mais insistente nos tirar daqui, a gente solta, inspira e gentilmente se conecta com esse aconchego interno da nossa alma, do nosso silêncio interior. Inspirando profundamente, soltando o ar lentamente. Sentindo como que é esse espaço interno, como que é esse silêncio, esse contato mais próximo que nós fazemos com o nosso corpo. E a gente inspira mais uma vez profundamente.
e solta o ar. Percebe quais são os movimentos do nosso corpo, na respiração. Percebe o ritmo da respiração. Qual é o ritmo da nossa respiração? Qual é o ritmo do ar que flui para nos manter vivos? Nós fazemos uma respiração profunda. Para iniciar o nosso despertar. Agradecendo esse nosso momento de contato interior, de silêncio, de pausa. Esse contato com a nossa alma. E a gente faz mais uma ou duas respirações profundas. E vai percebendo quais são os movimentos que surgem. E vamos aos poucos despertando. Abrindo os olhos. Tudo bem? Tudo bem. Estou em conexão com o Lucas aqui. Ah, que bom, muito bom. Deu para ouvir a música, Pri? Deu para ouvir. Tá, Linda música. tá, que bom. Então tá, gente, eu acho que era isso, né, Pri? Acho que as reflexões que a gente queria trazer. Tem muita coisa nesse livro, tem muita Sim, reflexão, tem muita coisa ainda para debater, para falar, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Esse tempo que a gente traz aqui é um gostinho só do que a gente gosta de compartilhar com vocês, as nossas percepções, trazer essas inquietações nossas e compartilhar com vocês, ouvir as inquietações de vocês também, e trazer esse momento de pausa, né, de meditar juntos. A gente espera que esse nosso momento reverbere pela semana de vocês, vai reverberar no nosso também, com certeza. É isso. Obrigada, meninas. Tá todo mundo. A obrigada. Gislene tá dizendo aqui, excelente semana. Obrigada. Gratidão, Sim, gratidão. A leitura e a meditação foram poderosas. Obrigada, Gislene. Gisele, gratidão. Andréia, gratidão. Gislene também, delícia levar essa paz para ele. É verdade. Lucas já é um meditador, gente. Lucas já é PhD em meditação. Já estava meditando desde a barriga. Ai, muito bom, né, Pri? que Que bom. gostoso, que bom. Obrigada, Fico amiga. feliz. Obrigada, Paula. Obrigada a todo mundo. Esperamos que a gente tenha conseguido compartilhar o entusiasmo que a gente sentiu com essa leitura com Sim, vocês e motivar quem tiver vontade de ler o livro, vale a pena.
né? E é isso. E aí a gente acaba ficando curto o tempo, né? Mas a gente vai preparar um conteúdo para compartilhar ao longo da semana, que faz meio que um resumo do que a gente conversou aqui, né, Paula? A gente Sim, preparou um post especial para compartilhar com vocês sobre o livro, que seria um resumo, né, a autora ela apresenta todas essas questões, ela dá soluções, né, espalhadas na leitura. A gente vai compilar e deixar no post para vocês, né? Quais são as sugestões que ela traz em relação a tudo isso, né? E aí vocês podem, de tempos em tempos, dar uma olhadinha no post, né? Guardar esse material com vocês também. Tá bom? e Obrigada quem, por compartilhar com a gente. e quem ler, quem depois quiser ler o livro também, compartilhar com a gente como é que foi. Ah, a gente viu uma coisa diferente que vocês não viram. Conta pra gente que a gente vai amar saber. Porque é Com aquilo, né? certeza. A gente lê, e foi o que a Pri falou, ela leu 2 vezes, né? A segunda vez já tem outra leitura. Eu fiz a minha primeira leitura e depois, quando eu venho para fazer as compilações das anotações, eu venho relendo o que eu marquei, e aí a gente fala, puxa, que coisa diferente que eu não tinha visto. Então, assim, a gente, Sim, cada vez que a gente lê, é uma coisa nova que a gente encontra, né? Então, se é isso aí. vocês se animarem na leitura, conta aqui pra gente que a gente vai ficar feliz de saber. É isso aí. Compartilha sempre com a gente. E aí, né, Paulo, os recadinhos. A nossa programação continua a mesma, agora em setembro, né? Vai abrir Sim, setembro essa semana. Às quartas-feiras tem a meditação, para quem tem disponibilidade, aqui no Instagram. Toda sexta-feira tem um encontro de meditação à noite pelo Google Meet. Está sendo muito bacana. A gente espera por vocês que têm interesse em somar nesse grupo, que está muito rico. sim. É isso aí. Isso. Esperamos vocês. Obrigada, 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 Paulo, minha amiga. obrigada, Obrigada, Pri. gente. Boa Obrigada a noite. todos. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Gratidão a todos. Boa semana. Gratidão. Tchau.